Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Então, estamos aqui na página 229 da biografia de Paulo de Tarso, escrita pelo padre Joseph Rosner. Só em Atenas. Vamos acompanhar agora a extraordinária viagem de Paulo a Atenas, né? Centro da filosofia, já bem em degradação nessa época, filosofia grega, né? Para um homem extenuado pelo excesso de trabalho intelectual ou por dores e preocupações, não há nada mais benéfico e repousante que uma viagem por mar. Paulo deve tê-lo sentido quando navegava ao longo da costa tessalonicense, sobre as águas azuis do mar Egeu, na paz daqueles 3 ou 4 dias. Contemplou primeiro o poderoso maciço do Olimpo, e depois de atravessar o estreito de Euripo, a extensa planície de Maratona, antes de alcançar a capital da Grécia. Que noites de paz para o seu coração atormentado. E que despertar quando no alto Olimpo se erguia a rosada deusa da aurora, que vinha anunciar a luz a Júpiter e aos eternos deuses. Aqui uma frase da Ilíada, de Homero, né? Como é sagrada e maravilhosa uma manhã calma, pura e casta sobre o mar. Já Homero tinha sentido toda a beleza do amanhecer, tal como o salmista de Israel, que exclama cheio de alegria: contigo desperto as primeiras luzes da manhã. A Sagrada Escritura e a liturgia estão cheias desse encanto da aurora, e ninguém que passe pelas ilhas gregas pode deixar de sentir-se, consciente ou inconscientemente, tocado pelo espírito do grande poeta helênico. Quanto mais Paulo de Tarso, né? O homem das 1000 almas, expressão entre aspas aqui, que com a língua havia assimilado também a alma grega. Então, Paulo falava grego, né? Aqui na página 230, que eu vou começar a ler, tem uma foto, né, das ruínas do templo de Poseidon, sobre o cabo de Sunion. Aqui as ruínas, meio daqui a gente pode ter uma ideia, né, do que foi esse templo. Na manhã do 4º dia, dobraram o cabo Sunion, a ponta extrema da Ática. Os marinheiros tiveram dificuldade em lutar contra a mudança da corrente. Do alto do promontório, os templos de Poseidon, deus do mar, e de Atena, protetora da cidade, saudavam o estrangeiro.
templo cujas ruínas nós vimos aqui, né? Ainda hoje, os seus mármores continuam a rebrilhar cintilantes, sem que a passagem do tempo tenha obscurecido a sua alvura. Era a primeira saudação que Paulo recebia da Grécia. O vento fazia arfar as velas tesas do navio, impelindo-o, para o Golfo de Egina. Pouco depois, o navio entrava no porto do Pireu, coalhado de mastros, e diante de Paulo estendia a cidade de Palas Atena, deusa da sabedoria. Na sua armadura reluzente, com o elmo cintilante e a lança dourada, a deusa parecia dizer-lhe que a força e a beleza, ideais terrenos do coração humano, são um presente divino e que se desunem ou separam da sua fonte, o próprio Deus, conduzem os homens à decadência. Fora a aliança da religião, da força e da beleza que constituíra o pedestal onde se erguera a glória da Grécia, e fora o sacrifício audacioso de muitos heróis a serviço da pátria e dos deuses locais, que dera à civilização grega o seu supremo impulso. Uma única vez na história da humanidade, um povo minúsculo atingira, no curto espaço de um século, todas as culminâncias do espírito humano. Na ciência, na arte, na filosofia, na política e na cultura física, concretizando-as no milagre chamado Atenas. Ainda hoje, nas ruínas que chegaram até nós, admiramos a eflorescência da sua eterna juventude. Abre aspas, embora o corpo se tenha desfeito em pó, o nome ilustre não pereceu. Fecha aspas. Não foi somente o nome, com ele perduraram a ideia e a lei das nobres proporções da beleza. Certamente o coração do apóstolo pulsou mais forte quando viu cintilar ao longe a haste e a ponta da lança dourada de Palas Atena e ouviu o marinheiro gritar do alto do mastro: Atenai! A quase 2000 anos de distância, qualquer homem culto sente o que lá senti. Ele, né? O padre Rosen. Tudo o que decênios de educação e formação clássica reuniram nos corações em lendas e histórias, em amor da antiguidade e pela sua arte, em admiração pela grandeza e pela tragédia humanas, tudo acorda subitamente, irrompe e aflora do fundo obscuro da alma e voa como um cântico de saudade ao encontro da imortal Atenas e do seu supremo símbolo, a Acrópole. Então isso ele está descrevendo a própria experiência aqui, né? A própria experiência dele, padre Rosner, né? Uma experiência pessoal, né? Dele que estudou, né? Decênios, fala aqui, né? Decênios de educação e formação clássica, que certamente o padre Rosner teve, né? Acorda subitamente, né? Quando contempla, né? Atenas, né? O símbolo de Atenas, a Acrópole, né? Então ele está tentando nos dar, né?
uma visão talvez dos sentimentos de Paulo, né, quando ele estava se aproximando de Atenas. Né? Ora, Paulo de Tarso não era um bárbaro. Não podia ser um bárbaro o homem que escreveria estas palavras aos filipenses. Abre aspas. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é íntegro, tudo o que é amável, tudo o que é de bom nome, qualquer virtude, qualquer coisa digna de louvor, seja isto o objeto dos vossos pensamentos. Filipenses 4, 8. Essa frase aqui lembra... Deixa eu acabar só de ler esse parágrafo, porque eu vou comentar uma coisinha aqui. Este homem sabia apreciar todo o humanismo nobre e bom, todos os costumes belos e honestos, tudo o que constitui a dignidade humana no seu significado para o reino de Deus. Essa expressão aqui da carta aos Filipenses, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de bom nome, qualquer virtude, qualquer coisa digna de louvor, seja isso o objeto dos vossos pensamentos. Lembra bem aquela expressão de Santo Agostinho, né? Toda verdade, mesmo que vinda do paganismo, ela é católica. Né? Esse princípio, né, ele sempre acompanhou a igreja. Né? A expressão que a gente usa, né, a igreja batizou as coisas boas do paganismo, né? Como, por exemplo, Santo Tomás de Aquino batizou Aristóteles, né? Enfim. Paulo já tinha esse espírito nessa época. Contudo, a Grécia de que Paulo se aproximava agora já não era a Hélade altiva e ciosa da sua liberdade, a Grécia das guerras persas ou do século de Péricles, nem sequer a Grécia dominada pela Macedônia e ainda banhada pelos reflexos da glória de Alexandre Magno. Depois da queda de Corinto, em 746 a.C., decaíra e passara à condição de província romana. A Acaia, despovoada, entregue à rapacidade dos governadores romanos e despojada de todas as suas fontes de renda. E fora precisamente sobre o solo grego, nos campos de batalha de Filipos e Ácio, que se forjara a coroa imperial romana, com o duro metal do caráter itálico e as pérolas da arte grega. Desde então, a Grécia era uma pálida sombra da sua antiga grandeza. Agora ela era província romana, né? As províncias e cidades estavam desertas. A praça do mercado das cidades menores, na praça do mercado das cidades menores, pastavam rebanhos de bois e ovelhas. No Peloponeso, só Esparta e Argos conservavam ainda alguma importância. Olímpia decaíra da sua antiga altura, e em Tebas, pátria de Píndaro, só a cidade era habitada. Tinham-se extinguido as antigas famílias da nobreza. Levados pelo fervor republicano, os jovens tinham correspondido ao apelo de Bruto e derramado sangue na batalha de Filipos.
Somente Atenas e Corinto haviam sobrevivido ao grande desastre. Atenas devia a sua salvação à glória dos seus antepassados. E Corinto erguera-se do pó graças à boa vontade de Roma. Para os viajantes de então, a Grécia não passava de um vasto museu de arte, do qual os gregos eram os guardas e guias, e milhares de helenos viviam dispersos pelas províncias do Ocidente. O mundo tornara-se a sua pátria. De tal altura, a tal desgraça caíra esta nação, sem encontrar um único poeta que, como os profetas de Israel, cantasse a sua desgraça em versos imortais. É porque até os poetas já tinham desaparecido, né? Nessa época. Não teve nenhum para registrar, né? Mesmo na sua decadência, porém, Atenas exercia ainda... deixa eu só comentar uma coisa, né? A Grécia, nesta época, tinha conquistado o mundo pela língua, né? A língua grega era a língua universal, né? Embora tenha decaído como nação, né? Como país. Ela dominou o mundo pela língua, né? Pela cultura. Mas ela mesma, né? Estava decadente nessa época que Paulo foi visitá-la. Mesmo na sua decadência, porém, Atenas exercia ainda uma atração tão poderosa que nenhum romano se considerava culto se não tivesse cursado ali os seus estudos. Então era centro de estudos, né? Veja quem foi a Atenas para estudar, né? Ele vai dar uma lista aqui. Entre os nobres de Roma, nobres pelo espírito e pela espada, considerava-se de bom tom viver algum tempo nessa cidade. Intelectuais como Cícero, Ovídio, Horácio e Virgílio haviam recebido ali as mais fortes e felizes impressões da sua vida. E estadistas e políticos como César, Antônio, Pompeu e Augusto tinham rendido homenagem à sua beleza. Assim como hoje, todos os povos cristãos têm uma igreja nacional em Roma ou em Jerusalém, também nessa época, todas as províncias do império consideravam uma honra oferecer a Atenas uma dádiva sagrada, quer fosse uma estátua, um templo ou um pórtico. Vindo do Pireu, Paulo foi subindo ao longo dos restos das muralhas de Temístocles e atravessou a ponte de Cefiso, tendo sempre diante dos olhos a maravilhosa visão da Acrópole. Penetrou na cidade de Teseu pelo Dípilon, ou Porta Dupla, e avançou pela Avenida dos Pórticos, alcançando enfim o bairro dos Oleiros, onde encontrou abrigo na casa de algum compatriota. Vira já muitas cidades belas, mas a riqueza e o esplendor desta devem tê-lo perturbado um pouco. Certamente experimentou o mesmo que Pedro experimentaria diante da Roma dos Césares. Sentiu-se solitário e abandonado nesse aglomerado de frios mármores, no meio dessa ostentação do paganismo, desalojado da sua antiga grandeza. Sentiu-se tão isolado como nós nos sentiríamos se de repente nos transportassem a Meca ou a Benares e lá nos deixassem sós. Não tinha ninguém a quem poder comunicar o que lhe transbordava do coração. Em espírito, estava ainda junto
dos seus caríssimos Tessalonicenses, e por isso escrevia: fiquei só em Atenas. Absolutamente só. Por isso roga com tanta premência aos seus companheiros que digam a Silas e a Timóteo para irem ter com ele o mais depressa possível. Uma certa agonia, né? Que Paulo sentiu em Atenas, né? Ele estava rodeado do que o paganismo oferecia de mais belo, né? E de mais concreto, de mais altivo, né? De tudo que já tinha sido criado pelo paganismo, né? Atenas era realmente a meca, né? De todo esse paganismo conceitual, né? De toda a teoria por trás do paganismo antigo, né? Durante alguns dias, percorreu a cidade a fim de se orientar sobre o espírito da gente. Atos 17, 23. Até então, não conhecera nenhuma cidade de pura cultura grega. Como vimos, não era aquele o momento mais favorável da história de Atenas. Péricles e Platão pertenciam à história, e o imperador Adriano ainda não entrara em cena. O imperador Adriano foi um grande admirador, né, da Grécia. Não havia ali uma única personalidade de relevo, como se a história dessa cidade tivesse contido a respiração por um momento, a fim de dar ouvidos ao que esse novo arauto de deuses estrangeiros tinha a anunciar. Bonito demais isso aqui que Padre Rosen fala, né? Como se a história dessa cidade tivesse contido a respiração por um momento, a fim de dar ouvidos a esse novo arauto dos deuses estrangeiros. O que esse novo arauto tinha a dizer, né? Aqui tem um mapinha de Atenas, né? Enfim, um mapinha da cidade da época. Não sei nem se vai ficar bom aí para vocês. Da época das partes principais, né, da cidade, que existem até hoje, mas na época do Paulo. Página 233. Aqui tem então a parte principal aqui da Acrópole e as regiões mais perto da Acrópole, né? Num dos primeiros dias, Paulo subiu a colina escarpada onde se ergue a cidadela, outrora residência dos primeiros reis, mas agora convertida em morada dos deuses. Era ainda isso aí, o mapinha que a Aline colocou aí. Era ainda a imagem mais perfeita do apogeu da arte clássica. Sol esplêndido, cujos raios ainda hoje nos iluminam e aquecem. A Acrópole dominava a cidade com um diadema real. E nessa coroa cintilava, como o mais belo diamante, o Partenon, o templo de Palas Atena, com a estátua de ouro e marfim da deusa virgem, obra-prima de Fídias, o artesão, né? A ideia dessa deusa
símbolo da razão, filha imaculada de Zeus, que brotara da cabeça do pai dos deuses, já revestida de armadura completa, constituía uma revelação luminosa para os gregos, e a sua imagem era uma personificação da sabedoria divina, nimbada de uma pureza cintilante, que a situava muito acima do culto dos sentidos, figurado por Afrodite e Dionísio. Então, Palas Atena, né, não tinha nenhuma. Não seduzia aos sentidos, né? Como Afrodite e Dionísio. Era a filha imaculada de Zeus. Sabedoria, a ideia de razão, né? Símbolo da razão, a deusa que é símbolo da razão na Grécia, né? Os revolucionários franceses, né, tentaram ressuscitar essa deusa da razão, né? Durante a Revolução. Só que veja como é que isso é a decadência do homem, né? Desde um tempo até outro. Na época da Revolução Francesa, eles acharam por bem representar a razão como uma prostituta, né? Uma prostituta que eles amarraram numa cruz, né? Levantaram essa cruz dentro da Catedral de Notre-Dame de Paris. Mas aqui a razão ainda era representada de forma bela, né? Pelo menos isso, né? Através de uma deusa, né? Paula Atena, tá aí exatamente. Eu acho. Será que não tem? É exatamente isso aí, né? Ela era uma representação belíssima, né? A deusa, né? Pelo menos aqui, não é? Ainda o espírito pagão, né? Ainda era suficientemente ligado a alguma verdade, né? Para representar a razão assim, né? A deusa grega da sabedoria, né? Da razão. Poucos metros adiante, Paulo entrou no santuário de Erequiteion, onde ainda verdejava a oliveira sagrada que, segundo a lenda, nascera da terra a uma ordem da deusa e transformara os despidos rochedos da Grécia em hortos verdejantes. Diante da imagem da divina benfeitora, ardia, noite e dia, uma lâmpada de azeite, ideia feliz, cujas raízes mergulham nas profundidades da natureza humana e que o cristianismo pôde adotar sem qualquer dificuldade. O altar dedicado à deusa Compaixão deve ter despertado as simpatias do apóstolo, pois era como que um apelo angustioso do paganismo ainda não corrompido ao Deus da misericórdia feito homem. O próprio oráculo de Delfos proclamara-o outrora.
Abre aspas. A ação é a expressão do homem, mas de nada vale diante da grande misericórdia. Fecha aspas. Absorto em profundos pensamentos, Paulo saiu da Acrópole pelo Propileu, a brilhante colunata que adorna a cidade dos deuses, e parou pensativo junto ao templo de Niquê. Diante dele estendia-se em toda a sua variedade de terras e de mar a paisagem ática, com seus magníficos contornos. Muito longe, para além do Golfo de Egina, distinguia-se na distância azul a cúpula do Acrocorinto, tendo aos pés a cidade de Corinto, a que o apóstolo havia de ficar devendo as maiores alegrias e o mais profundo sofrimento da sua vida. Descendo a montanha, Paulo passou junto da prisão de Sócrates, onde o mais nobre de todos os gregos tivera com seus discípulos aqueles célebres diálogos sobre a imortalidade, enquanto aguardava a execução. É belíssimo, né? Esses diálogos de Sócrates, logo antes da sua execução, né? Esperando o navio que haveria de aportar, e depois desse acontecimento ele teria que tomar a cicuta, né? Foi essa a sentença dele, né? Um dia o oráculo de Delfos declarara Sócrates o mais sábio de todos os homens, porque conhecia os limites da sua ciência. Esse saber que nada sabia, por essa douta ignorância, na expressão de Nicolau de Cusa, uma espécie de humildade que reconhece o valor quase nulo do ser humano quando só confia na sua própria inteligência. Aqui essa atitude socrática, né, que de um lado conhecia todas as potencialidades da razão humana, né, todas as maravilhas que a razão humana poderia realizar, né, todas as coisas que a razão humana poderia apreender da realidade, né, e ao mesmo tempo, né, o reconhecimento da limitação da razão humana. Exatamente o reconhecimento dos limites dessa razão humana, além dos quais ela não podia falar nada, né? Isso dentro do paganismo, né? No alto paganismo grego, né? Foi chamado essa posição, foi chamada de douta ignorância, né? Essa humildade, essa espécie de humildade, né? Que o mundo já não conhece mais. Não existe mais isso no mundo, né? Se perdeu completamente, né? No decurso dos seus 70 anos de vida, Sócrates voltara-se mais e mais para aquele ser que é todo sabedoria, poder e bondade, e unira-se assim por antecipação e em silêncio à igreja invisível, expressão entre aspas aqui, formada por todos os homens de boa vontade que não têm a ventura de pertencer à igreja visível de Cristo.
essa que Paulo viera fundar em Atenas. Fora da fidelidade a esse ser perfeito e invisível, de quem Sócrates gostava de declarar-se escravo, que o filósofo encontrara coragem para estar alegre, mesmo naquela hora amarga em que o veneno lhe subia lentamente ao coração. A sua atitude, morrendo na prisão em defesa de uma convicção íntima, fora algo novo e jamais visto na Grécia, como que um prelúdio do cristianismo. Então aqui, não é? Muito timidamente não, mas muito sutilmente, né? O padre Rosen expressa uma esperança, né? A mesma esperança que Santo Agostinho expressou em relação a Cícero, que é diferente, né? Mas enfim, que no fundo, né? Tanto Santo Agostinho quanto o Padre Rosen expressam uma esperança que é muito justificada, né? É que tanto Sócrates quanto Cícero, né, estejam salvos, né? Que Nosso Senhor tenha salvado essas duas almas, né? Duas almas nobres, né? E Santo Agostinho cita, no caso de Cícero, né, a sua última frase antes de morrer, né, que ele parecia considerar uma certa contrição. Cícero teria dito, né? Causa causarum, miserere mei. Foi a última frase que Cícero disse, né, em vida. Causa das causas, tenha piedade de mim, né? E aqui Padre Rosen expressa um mesmo sentimento, né? De que Deus tenha tido piedade, né, da alma de Sócrates, né? Não sabemos quais foram os pensamentos de São Paulo quando passou junto dessa prisão, mas não há dúvida de que havia certas afinidades espirituais entre os dois homens, entre Sócrates e Paulo. É inegável que entre os grandes pensadores existem laços intelectuais objetivos que, na expressão do poeta, servem de nexo a, abre aspas, uma mais elevada espiritualidade, fecha aspas, como a que une Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Cleanto e desemboca em Paulo. Todos procuravam, segundo afirma Platão, essa verdade absoluta, que é uma e mesma em toda parte, que é santa e abarca tudo, que acolhe todas as coisas boas e as transcende. Numa palavra, a verdade católica, universal. Platão, depois Aristóteles, foram os primeiros a empregar a palavra católico. Ética a Nicômaco, capítulo 1, item 7. Somos levados a pensar que pressentiram e anteciparam a célebre definição de São Vicente de Lerins: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. O que foi crido desde sempre
em toda parte e por todos. Definição do que é a doutrina católica, né? São Vicente de Lérins, ele deixou uma obra chamada Comunitório, né? Em que ele, enfim, em que ele define, em que aparece essa frase, né? Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Chama Comunitório, né? Essa obra está editada em português pela editora Permanência, né? Um livrinho, né? Densíssimo, mas um livrinho. Ao lado dessas impressões elevadas, inspiradas por um passado glorioso, havia outras que a elas se opunham. Atenas era toda ela um recinto sagrado, cheio de templos, altares, estátuas, pórticos, imagens simples ou policromadas de madeira, bronze, mármore, ouro, prata e marfim. Sair de casa não significava apenas ir para a rua, mas entrar num templo. Diz Petrônio que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Estamos habituados à ideia de que antes da vinda de Cristo, Jerusalém era a capital religiosa do mundo. Mas isso é apenas meia verdade, na medida em que Jerusalém compendiava as ideias religiosas que deviam formar a religião do futuro. Aos olhos do mundo de então, Jerusalém devia ter significado análogo ao de Meca de hoje. Mas a efetiva capital religiosa do mundo era Atenas, como era também o seu centro intelectual e artístico. Eram os dois polos, né, que Deus estava preparando para o mundo, né, desde sempre, né? Tinha o povo escolhido, não é? Mas Deus não tinha esquecido do mundo, né, fora do povo escolhido. A visão de todos esses altares e santuários foi um martírio quase insuportável para um homem como Paulo, educado inteiramente no monoteísmo e nas sagradas escrituras. Para exprimirem a sua tortura espiritual, os Atos dos Apóstolos servem-se dessa forte expressão, abre aspas, o seu espírito afligia-se no seu interior. Fecha aspas. O que mais profundamente magoou a sua alma de profeta, que ardia em zelo pela glória de Deus, foi a impressão de conjunto de que ali as necessidades mais sagradas da alma humana desciam ao nível de um gozo meramente estético. Tinha dó daquele povo. Talvez haja pessoas que não consigam entender essa indignação do apóstolo. Mas esses nunca saberão que existe uma miséria espiritual que nenhuma estética consegue suavizar. Renan, um padre apóstata do século XIX, né, acusa São Paulo de se ter deixado dominar pelas ideias iconoclastas do judaísmo, cujos preconceitos o teriam cegado. Abre aspas. Ah, belas e castas imagens, verdadeiros deuses e verdadeiras deusas, tremei! Eis aquele que vai erguer o martelo contra vós. Sou a palavra fatal. Sois ídolos. O engano desse pequeno e feio judeu será a vossa condenação à morte. Fecha aspas. São palavras de Renan, né? São palavras de Renan.
que acusa Paulo de iconoclasta, né? Contra as imagens dos deuses, né? É evidente, veja como é que o Renan se refere a São Paulo, né? Ernest Renan. O engano desse pequeno e feio judeu será a vossa condenação à morte. É evidente que não podemos imaginar São Paulo acompanhado de um cicerone ou como um guia turístico na mão, ou com um guia turístico na mão. Há momentos em que é forçoso pôr de lado a beleza e a arte. Assim foi o momento em que, diante da suntuosidade marmórea do templo, Jesus mal lhe concedeu um único olhar de admiração, pronunciando somente aquelas duras palavras. Abre aspas, de tudo isso não ficará pedra sobre pedra. Fecha aspas. E assim foi o momento em que Paulo viu relampejar a cólera de Deus sobre o mundo antigo. Semelhante atitude unilateral é necessária de tempos a tempos, para o bem, para que o bem não pereça, abafado pelo belo. O belo separado do bom e do verdadeiro, né? O belo como valor em si. Né? Isso põe a perder toda uma comunidade, uma geração, né? essa adoração estética da beleza, né? Essa coisa que abate sempre na humanidade e pega muitos intelectuais, né? O grego era um homem que se governava pelos olhos. Adorava naquelas imagens a linha agradável da forma humana. Mas Paulo procurava a alma. E não havia alma naquela arte. Quem percorrer hoje um museu onde se exponha lado a lado a arte antiga e a arte cristã, necessariamente há de ficar impressionado com o vazio psicológico da primeira e com a profundidade anímica da segunda. Na arte primitiva das catacumbas, a alma que ama a Deus, consciente do seu feliz segredo, abre os olhos pela primeira vez. Esta arte não é, pois, decadência, mas um novo começo. Se a arte pagã não tivesse perecido, nunca teria podido nascer uma arte cristã. A arte que faz a alma falar. Nunca teria havido um Giotto, um Fra Angelico. A Hélade tinha estado outrora no bom caminho, mas depois perdeu a alma e desviou-se do fim supremo, e por isso viu arrebatarem-lhe tanto a força como a beleza. Compreendemos agora o motivo por que Paulo se sentiu tão só e abandonado nessa cidade sem alma. Esgotado pela violência das impressões contraditórias do primeiro contato, adormeceu no seu pobre alojamento, mergulhado num colóquio suplicante com Cristo. Então, aqui eu termino a leitura de hoje na página 237, que foi, digamos assim, uma introdução, né? Uma introdução à estada de Paulo, né? Nós vamos continuar ainda com Paulo em Atenas, até o extraordinário discurso dele no Areópago. E Areópago, sempre falo essa palavra errada.
Areópago. Ainda vamos gastar muito tempo nessa viagem, nessa estada dele, porque de fato é uma coisa central nas viagens de Paulo, essa estada em Atenas, né? Porque aqui nós encontramos, né, Paulo se encontrará, né, verdadeiramente como depositário das correntes principais culturais da antiguidade, né? E no centro de uma delas, né? Então, nós vamos lembrar, né, que Paulo é judeu, helenizado, judeu rabino, fariseu, né? Helenizado, né? E cristão, né? E vai se encontrar exatamente no centro da cultura grega, e aí vai fazer um discurso extraordinário que está nos Atos, né? Mas obviamente a importância desse discurso ela vai aumentar muito depois que a gente passar por essa parte aqui em que o Padre Rosen vai nos conduzir, né, a esse discurso. Aqui o Padre Rosen vai pegar a nossa mão e vai falar assim: vem cá comigo, porque nós vamos assistir ao discurso, mas antes eu tenho que contar umas coisinhas para vocês aqui antes desse discurso. E é o que o Padre Rosen está fazendo com a gente aqui, né? Nos explicando as coisas, tá certo? Então nós estamos na página 237, tá? Do livro, e se Deus quiser amanhã a gente continuará a leitura. A Aline está escrevendo aqui, mas eu pergunto se vocês têm alguma observação a fazer da leitura de hoje. Pode ser com o microfone aberto ou... A Aline fala: nos dará uma amostra do maior desprezo que o homem teve. Pois é, vocês vão ver o que vai acontecer com Paulo, né? Porque veja, Paulo, o Paulo não era um cara que o Paulo, ele para ele a Grécia valia muito, né? Ele reconhecia a dívida que o mundo tinha com a Grécia, né? Em termos da filosofia grega, né? O que ele lamentava é que na verdade a mensagem que ele levava para lá é que o nosso Senhor, o Senhor dele, Paulo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vivificaria toda a herança grega que aqueles gregos dos quais os gregos eram tão orgulhosos, né? Que o Senhor de Paulo, que ele vai anunciar, né? O Deus verdadeiro, é o Deus que vivificaria as coisas positivas e verdadeiras da herança grega, né? É isso que ele queria, essa mensagem é que ele queria levar, né? E que ele de fato levou para o mundo inteiro. Essa mensagem é a mensagem da igreja que ela levou para o mundo inteiro. Ana Paula, levanta a mão aí. Me vieram à cabeça novamente as palavras de São Luís Maria Grignon de Montfort, quando o senhor leu esse finalzinho aqui. São Luís fala que nós devemos buscar a Deus em todas as coisas, que essa é a verdadeira sabedoria, né? Naquele último mistério, né? dos mistérios gozosos. E porque a falta de... Aqui foi um exemplo, né? A falta de alma, né, que São Paulo encontrou nessa cidade. Então não adianta a beleza por si só. Isso. A gente tem que buscar essa alma que é Deus nela. É ela que vivifica, né? Quer dizer, imagina se a arte grega tivesse alma. Como é que seriam aquelas
aquelas esculturas gregas, né? Que beleza ela não adquiriria, né? Com essa alma cristã, né? Se a arte grega já tivesse isso, né? Seria uma arte cristã, obviamente, mas e é muito interessante fazer esse exercício que o padre Rosen nos sugere, né? Que é comparar, por exemplo, a estatuária grega. Qualquer museu que você entra na internet, você vai ver, né? A estatuária que é impressionante, né? A estatuária grega é impressionante, assim, de técnica, de beleza mesmo, né? Com a arte, por exemplo, de um Fra Angélico, de um Giotto, né? E alguma coisa, obviamente, de outros, né? De Caravaggio, por exemplo, enfim. Mas é interessante a gente fazer esse exercício pessoal, tá certo? Entra na internet aí e compara. Pega um quadro de Giotto, né? E para vocês perceberem o que o padre Rosen está falando aqui, né? O que é uma arte que tem alma, e o que é uma outra arte que não tem essa alma, embora nos seduz pelos nossos sentidos, né? Essa arte grega nos seduz, né? Mas ela não tem alma. E é importante a gente passar por essa experiência pessoal, né? A Cristina também está com a mãozinha levantada. Diga lá, Cristina. Até que enfim eu descobri onde é que levanta a mão. Pois é, eu nem sei, minha filha. Não me pergunte porque eu não faço a menor ideia. Estou melhorando. Professor, de uma forma muito imprecisa, e por falta de conhecimento, é lógico, eu tive aqui uma sensação assim, de conseguir fazer uma analogia entre essa última parte da leitura e essa busca desenfreada que hoje a gente encontra nos meios mais assim, estudiosos desses conhecimentos simbolistas, de toda essa... porque realmente eu estou falando imprecisa por falta de domínio. Vou falar aqui uma palavra que eu nem sei se aplica, perennialista, de simbolismo, alta cultura, não sei o quê. Eu tive uma impressão assim de que é com isso que a gente está lidando hoje no mundo intelectual católico, especificamente católico, porque no resto não interessa. No né? mais alto intelectualismo, viu? Professor, eu tive essa sensação aqui sem ter muita precisão, assim, sem conseguir aplicar objetivamente. Sabe? Você está certíssima. Literatura. A literatura é cheio disso. A arte é cheio disso. E existem os propagadores disso, né? Pois é isso que eu fiquei assim... É que esses jovens que estão entrando, eles são católicos. São? Eles estão entrando nesse mundo aí do conhecimento, enaltecendo isso como se fosse assim, uma abertura de capacidade de compreensão. O problema é a verdade, né? O centro da questão é a verdade. Sim. E, obviamente, salvação da alma e tudo mais, mas intelectualmente falando, quer dizer, você abre sua consciência para muita coisa, mas é isso, professor. Não vou nem estender muito não, porque eu já falei que eu sou limitado. Mas você está certíssima. E eu vou te dar um exemplo mais central ainda. E muito mais próximo de nós, aqui, do grupo, que é os jovens que hoje estão sendo atraídos pela missa antiga por razões prioritariamente estéticas. Tá certo? Essa atração estética, gente, é uma coisa assim, a gente nunca aprofundou sobre isso, mesmo porque eu também não tenho condição de fazer isso,
Mas essa atração estética é uma atração que é muito valorizada hoje, como se fosse uma coisa de muito intelectual, muito assim sofisticada. Mas a atração estética, ela age nos atributos inferiores da alma, tá? Certo? Porque quem separa, não é, a beleza da verdade já é um cara deformado, certo? Quer dizer, e é esse todo o problema da estética moderna, né? O professor Orlando Fedeli tem textos maravilhosos sobre isso. Essa coisa de você separar a beleza e adorar a beleza, mesmo que não tenha nada de verdadeiro nela, né? Quer dizer, isso não é uma coisa nova, né? Nós estamos comentando da antiguidade, né? Isso não é uma coisa nova. E veja que até aí, né, como em tudo, o cristianismo traz para nós toda a verdade, né? Toda a verdade. Quer dizer, o demônio sabe disso, né? O demônio sempre nos sugere coisas belas, esteticamente belas, né? Porque ele sabe que nós somos atraídos por essa beleza, tá certo? Então, nós vivemos numa confusão estética incrível, né? Porque justamente nós separamos esses impulsos em relação à beleza, que é um impulso natural nosso, né? Um impulso natural, absolutamente autêntico do ser humano, porque Deus, né, é a beleza em si também, não só a verdade em si, a justiça em si, a misericórdia em si, não é? Mas é também a beleza em si, não é? Então, mas você está certíssima. Hoje nós estamos num emaranhado muito, muito sedutor sobre isso, né? E tem as várias conceitos que estão girando por aí, né? Você falou uma palavra, né? Perennialismo. Você falou outra palavra. Essa coisa dos símbolos que tá muito em moda, né? Essa consolação. Essa coisa também essa necessidade. Tem um conceito por aí que chama desenvolvimento da imaginação, como é que é? Do imaginário, criação do imaginário. Também isso é uma confusão terrível, né? Tá todo mundo agora pregando, né, esse tal de desenvolvimento do imaginário, formas para desenvolver o imaginário, etc. Isso é uma loucura, né? Completa desvario, né? E é bom a gente ver. Lembrando aqui de umas. Sim. Não, desculpa, professor. Não, pode falar, nós estamos num diálogo. Tem uma série de entrevistas, chama O Belo e a Consolação. E eu cheguei nela porque o Roger Scruton, ele é um dos esteticista que fala sobre isso. É um esteticista. E é muito interessante porque quando são aqueles pensadores ateus, você vê assim, uma crueza muito grande da percepção que eles têm da beleza. No Roger Scruton, a gente percebe, eu hoje, não antes, na época que eu li, eu não percebia isso. Essa ideia de que a beleza salvará o mundo é mais ou menos assim, como se fosse uma certa inversão de que a gente, quando lê a história, quando conhece a história, você vê assim, a verdade leva a beleza. E a gente parece numa situação inversa.
a beleza levando a verdade. É. Que pode até acontecer para alguns, mas nós não temos visto isso aí nesse meio intelectual muito altivo, porque eles negam, por essa história, por exemplo, da missa tridentina, estética, ela é buscada por isso e rejeitada por isso, como se fosse isso que os católicos, como se essa fosse a questão. É uma loucura, professor. Está muito porque na verdade, se você procura a missa tridentina pela estética, você não encontra nada. Nada. Não é? Quer dizer, na verdade, a missa tridentina é bela porque ela gira em torno da verdade, que é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Não é? E toda a beleza que existe no entorno disto surgiu por causa disto. Então aquilo é o essencial. Aquilo é o essencial. Não que a beleza seja uma coisa desprezível. Não é isso não. Não é de jeito nenhum. É que a beleza, ela tem que estar ligada umbilicalmente à verdade. Dito de uma outra forma, né? A beleza tem que ser serva da verdade. Né? Então, porque exatamente a fonte de toda a beleza só pode ser a verdade encarnada. Só pode ser o Verbo de Deus encarnado. Não há outra forma de beleza que não derive daí. Mas é claro, o ser humano, a constituição do ser humano, faz com que ele seja atraído por belezas, porque Deus quer que nós também sejamos atraídos por Ele, que é a beleza em si. Então nós somos desorientados pelas belezas, por exemplo, de segunda categoria, né, digamos assim, se a gente não tiver treinado. Né? E é por isso que isso ocorre hoje em dia. Né? Uma forma de atrair o ser humano, né? Quase que automaticamente é você apresentar a beleza destituída da verdade, porque ela existe. Né? Enfim. E é isso que nos confunde e nos. Quer dizer, nós temos que sempre estar preocupados com a verdade. E é claro, para atrair os seres humanos para a verdade, aí sim, você pode revestir essa verdade de coisas belas, atrativas, aos sentidos, né, do ser humano, à sua capacidade estética. Né. Mas a Paula queria falar alguma coisa aí, ela entrou e depois saiu. Diga, Ana Paula. Acho que meu fone deu problema. Agora eu tô ouvindo. É o que ele fala aqui, né? A beleza com alma e a beleza sem alma. Exatamente. É isso mesmo. E hoje nós temos... Porque isso, veja bem, isso só atrai a alta intelectualidade. O que a gente está falando... A gente está falando de Roger Scruton. Quer dizer, isso é uma minoria que lê Roger Scruton, né? E que idolatra Roger Scruton hoje. A direita brasileira parece gostar muito dele e falar muito sobre os livros dele, enfim, não é? Principalmente os jovens, né? Eles são atraídos muito por isso. Mas veja que a questão de Paulo em Atenas vai trazer todas essas questões para a gente meditar, né? Porque agora, né? O Verbo encarnado vai visitar, não é? Um outro rio que vai compor a civilização cristã, que é o rio da filosofia grega. Mas para isso
nós vamos ter que vivificar a tradição grega, né? E uma das coisas que se tem que fazer, né, é tratar da questão estética, que foi uma questão a que foi reduzido toda a arte grega, né? Por isso essa questão surgiu aqui na leitura, né? E está surtindo essa discussão, né? Vamos meditar. Nós vamos ainda gastar um pouquinho de tempo aqui nessa meditação sobre a Paulo em Atenas, né? Então, aqueçamos os nossos motores, porque amanhã, se Deus quiser, tem mais, né? Tá certo? Então nós estamos na página 237. Deus lhes pague muito pela paciência e pela presença. Tenham todos um santo dia e amanhã, se Deus quiser, nós nos encontraremos aqui. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.